Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu quero dar uma dica muito importante aí para você, para evitar problemas no motor do seu carro. Sabe aquele problema de superaquecimento, motor ferver, e aí você terá necessidade de fazer o cabeçote e até mesmo fazer o motor inteiro, ter um problema de travamento e por aí vai. Bem, os procedimentos que eu vou mostrar para você hoje, para você poder fazer no seu carro aí, ou então solicitar para o mecânico fazer isso, vão ajudar e muito. Além também de resolver muitos problemas, como por exemplo, aquele negócio de você ver o líquido de arrefecimento do seu carro ele sumindo, baixando e não descobrir por onde é que ele está de fato baixando. E o motor aqui do nosso querido Gol, né, que vocês estão acompanhando aqui algumas manutenções, né, um carro que ficou mais de 14 anos parado, estava apresentando exatamente esse tipo de sintoma, né? Nós fizemos a substituição, fizemos a limpeza aqui do sistema de arrefecimento, né? Colocando o líquido, porém ele ainda estava apresentando o superaquecimento aqui dele. Você percebia que o reservatório ele começava a ferver, tá? Então aí começamos a tentar diagnosticar. Descobrimos um primeiro problema, que era aqui a ventoinha que não estava funcionando. Bem, fizemos então reparo, a substituição aqui da ventoinha. Depois percebemos que um problema aconteceu posteriormente. O cebolão, né, o interruptor térmico também parou de funcionar. E aí então veio a substituição. Mas mesmo com isso, ainda o carro começava a apresentar alguns problemas, né? Ele ainda continuava a baixar líquido aqui do arrefecimento e ainda continuava a ferver. Bem, então pensamos em realizar alguns procedimentos para poder tentar diagnosticar isso aí de uma maneira mais precisa e sanar o problema. E é importante que vocês saibam que líquido de arrefecimento baixando pode ser causado por inúmeros problemas. Mas antes mesmo até de citar esses possíveis problemas, é importante você saber que todo sistema de arrefecimento ele vai ter um certo consumo aí de líquido de arrefecimento. E vai depender principalmente da integridade do próprio sistema em si. Ele não é completamente vedado como a maioria das pessoas pensam. Ele permite sim uma passagem de ar pelo sistema, o que leva então uma redução aí do volume do líquido de arrefecimento. E claro também, cada veículo vai ter ali uma certa especificação para esse tipo de consumo, da mesma maneira que você tem com o óleo lubrificante do motor. E aí então, né, o primeiro fator que eu sempre cito é a questão da diluição do líquido de arrefecimento, ou seja, a quantidade de aditivo e água desmineralizada. Já se você nem usa aditivo, a probabilidade de você ter uma evaporação é muito maior, a água vai evaporar. Isso porque o aditivo é um elemento que aumenta o ponto de ebulição, ou seja, a água vai deixar de ferver a 100 graus Celsius para começar a ferver uma temperatura bem superior a isso. Dependendo da diluição, esse valor pode chegar ali por cerca de 120 graus Celsius. Ou seja, para ele passar do estado líquido para o gasoso virar vapor, é muito mais difícil. Então esse é um dos primeiros fatores. Segundo, é claro, a questão de vazamento. Isso ocasiona uma redução aí do volume de maneira drástica, dependendo do tipo de vazamento. E muitas das vezes você tem aquele problema de vazamento que você não consegue identificar e simplesmente ele não deixa sinais. Por exemplo, quando você para com o seu carro na garagem da sua casa, você não vê gotejando, ou então você olha por cima do motor e não localiza esse tipo de vazamento. E aí que tem uma grande sacada, a primeira dica que eu dou aqui para vocês. Nós temos aqui um novo equipamento que é para teste de sistema de arrefecimento. Essa bomba manual com inúmeros elementos aqui, inúmeros tipos de encaixes. E eu vou testar agora para vocês verificarem como é que se utiliza ele e como ele pode auxiliar a você reduzir muitos problemas e evitar o superaquecimento do seu motor, como é claro também já saber o porquê que o líquido está baixando. Então primeiramente nós vamos retirar aqui a tampa do reservatório e nós vamos pegar uma dessas tampinhas aqui e fazer a substituição lá, ou seja, esses elementos aqui servem para substituir a própria tampa, para que você possa realizar um teste de estanqueidade aqui no sistema de arrefecimento. O sistema aqui ele trabalha sob pressão, cada veículo tem uma especificação. Portanto, nós vamos simular uma condição de trabalho normal aqui do próprio veículo, ou seja,
adicionando uma pressão nele para poder verificar se nós temos algum tipo de vazamento aparente, seja por tubulação ou então se isso está acontecendo, por exemplo, para dentro da câmara de combustão, como por exemplo um problema de uma junta do cabeçote danificada. Então, adicionado aqui a nossa conexão, nós colocamos aqui esse adaptador e logo em seguida nós vamos pegar então essa bomba aqui, fazer a conexão, tem um engate rápido aqui. E aí sim, agora com o sistema acoplado, nós vamos colocar uma pressão no sistema e verificar se essa pressão ela vai se manter constante ou então se ela vai baixar. E olha só, começando a colocar pressão, perceba que mesmo com baixa pressão, ela está se reduzindo, né? Vamos novamente. Pressão, sendo que o sistema aqui trabalha com a pressão média de 1 bar e meio. Nós estamos num valor bem abaixo de 1 bar. Olha a dificuldade que nós estamos para conseguir alcançar esse 1 bar. E ela lentamente começa a cair. O que isso significa? Que nós temos algum tipo de vazamento. E é exatamente nessa hora que você vai então procurar esse vazamento. E aqui nós já conseguimos localizar. Olha só, na carcaça da válvula termostática, você já percebe que a água está brotando, né? E como eu já disse aí para vocês, muitas das vezes você tem um vazamento numa região tão quente que vaza e essa água tão rapidamente evapora e você não consegue ter exatamente essa percepção. Por isso, esse tipo de teste com um motor frio te auxilia muito no diagnóstico e evita ali a troca de muitos componentes, ou então perda de tempo, ou até que você troque coisas sem necessidade. Você vai direto ao ponto, você consegue verificar os locais onde você tem algum tipo de vazamento e assim fazer a manutenção de uma maneira muito mais precisa. Bem, mas esse não é o fim do nosso diagnóstico. Como eu disse para vocês, existem outros fatores que podem fazer com que o sistema de arrefecimento possa ter então a redução aqui do líquido, né? E um dos elementos é exatamente isso aqui, a tampa. Eu falei para vocês, né, que o sistema de arrefecimento ele não é completamente vedado. Isso porque a tampa, ela não é uma tampa para vedar, e sim ela é uma válvula para regular a pressão do sistema de arrefecimento. Da mesma maneira que você tem ali na sua panela de pressão aquela válvula que controla a pressão, evitando com que a panela exploda no momento que você está cozinhando o seu feijão, você tem aqui essa tampa funcionando exatamente da mesma maneira. Portanto, agora nós vamos fazer o teste inverso. Vamos tirar esse conector aqui que testa o sistema de arrefecimento. Vamos virar ele para testar agora então a nossa querida tampa. Então, basicamente, é você inverter o lado aqui com esse mesmo conector, esse mesmo adaptador, pegando a sua tampa e agora, então, você osqueando aqui. E assim você vai ter a capacidade de testar, conquistar a capacidade de vedação, de manter a pressão, o quanto de pressão ela suporta e se de fato a válvula existente aqui nessa tampa está funcionando. Então eu coloco agora meu adaptador aqui e venho então com a minha bomba para conectar. E agora da mesma maneira que eu coloquei uma pressão lá no sistema de arrefecimento, eu vou colocar então uma pressão na minha tampa do reservatório. E olha só, perceba que ela não aceita nenhuma pressão. Opa, agora foi. Mas, olha só, ela vai e começa a cair. E afinal, o que isso significa, né? Significa então que essa válvula ela não consegue manter uma pressão. E a pressão ela é extremamente importante, porque com o aumento dela aqui no sistema de arrefecimento, o ponto de ebulição, a temperatura para o líquido começa a ferver, ela começa a aumentar. Aumenta a pressão e aí sim ele, ao invés de ferver a 100 graus Celsius, ele vai começar a ferver ali, só com o aumento de pressão, o líquido de arrefecimento, a água, por exemplo, a cerca de 105, 106 graus Celsius. E essa tampa não conseguindo segurar a pressão, você não tem esse aumento do ponto de ebulição. Outro ponto é que
Se ela não segura a pressão, isso significa que você também tem uma passagem livre do ar. Esse líquido, então, facilmente vai evaporar e sair para a própria atmosfera. Ou seja, ele facilmente vai, então, ter uma redução com o funcionamento normal do seu carro. Ou seja, além de você ter um problema como esse, você tem o problema também de superaquecimento do próprio motor devido a uma menor pressão existente em todo o sistema de arrefecimento. Esse também é um dos pontos principais para que o líquido de arrefecimento então possa reduzir e esse seu carro ferva também. Então é extremamente importante que você faça esse tipo de check-up no seu carro, ou então que você peça para o mecânico ali fazer algum tipo de teste como esse. Seja a questão da estanqueidade aqui do próprio sistema em si, verificar com o motor frio, como também testar a própria tampa. Uma dica que eu dou para você, tá? Faça o teste da tampa nova também. Eu já cansei de ver aí pessoas comprando tampas novas e ela também apresentando esse tipo de defeito. Então é importante você certificar. Pegou a tampa nova, refaz o teste dela para certificar que ela está funcionando conforme o especificado aqui. Agora deixa aqui nos comentários o que você achou aqui desse teste e dessas dicas, né? Se você já teve algum tipo de problema como esse do líquido Paychar, enfim, as suas sugestões elas sempre são muito bem-vindas. É com base nelas que nós criamos os conteúdos para ajudar você a cuidar bem aí do seu carro. Espero mesmo que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e até mais.